Olá, sejam bem-vindos a mais uma longa conversa sobre a psicanálise e seus desdobramentos em nossa vida. Eu sou a Roberta Rodrigues. Eu sou a Carolina Martins e o episódio de hoje é Traumatismo como herança no livro Maus. Querido ouvinte, esse episódio foi gravado num espaço especial, que é a livraria A Degustadora de Histórias de Ribeirão Preto, num climinha de chuva de domingo à tarde. A conversa foi uma delícia, regada a café e bobo frito. Mas a chuva, que costuma ser um aconchego numa conversa dessas, é um prejuízo quando se fala da gravação de um podcast. Então, durante o episódio, temos um trecho em que a chuva aparece como um ruído. Neste momento, a gente recomenda que você pegue um café e se sinta convidado a se aconchegar na chuva e na conversa com a gente. Bom episódio! Rubem Alves, em sua crônica escutatória, descreve uma avó na cabeceira da mesa de um restaurante, onde permanece silenciosa, como se não existisse. Segue sua observação contando da mesma mesa onde os mais novos, alegres, falam pelos cotovelos. Intui que ela não fala não porque não tinha o que falar, mas porque não tinha quem a quisesse ouvir. Conta que descobriu isso ali, prestando atenção, e não nos livros. Pois que Art Spiegelman faz justamente o contrário. Ele se dispõe a ouvir seu pai, um idoso sobrevivente do Holocausto, e intui que o que irá ouvir será tão valioso que dará origem a seu livro. Não um livro qualquer, uma história em quadrinhos, intitulada Maus, que concilia a leveza da ilustração à brutalidade a ser contada, dando origem a uma obra-prima que retrata judeus como ratos, nazistas como gatos, poloneses como porcos e americanos como cães. Sem poder negar, Art recebe uma herança que lhe impõe uma pesada questão. O que você vai fazer com a sua história? Mesmo que esta não tenha sido vivida diretamente por ele, ela lhe pertence e cobra um preço alto por não ser considerada. Ele, então, não só a recebe, mas assume a dívida, entendendo que se não a transformar, as próximas gerações sofrerão ainda mais. Como Derrida coloca sobre a desconstrução necessária em todo tipo de herança, Art não só preserva e reapresenta arquivos como coisas mortas, ele as reinventa de forma criativa, autoral e única, ainda que já se tenha falado tanto sobre o horror do nazismo. Há, com isso, um trabalho de luto e elaboração que tem a força de salvar as próximas gerações. É sobre essa história de dor e tortura, mas também de força e esperança que vamos falar hoje. Vem com a gente? Para conversar com a gente sobre essa obra-prima, temos a presença de uma pessoa que não só ama HQs, como coordena o clube de leitura de Maus da Degustadora. Lucas, no tempo de um áudio, conta pra gente quem é você. Eu já acompanho vocês há um tempo, né? Eu sei que vocês começam assim. Eu sempre fiquei me perguntando desde o dia que vocês me convidaram, como é que eu vou responder essa pergunta? E eu tinha tudo na minha cabeça até semana passada. Eu fui dar uma aula lá no IEF, e a pessoa que estava de gestora no dia foi me apresentar e apresentou de uma forma que me estremeceu, assim, sabe? Que ela foi falar, e aí ela falou assim, acho que a melhor forma de eu contar sobre o Lucas, é uma pessoa que nós somos amigos de longa data, né, a Ana Luísa, e ela disse assim, a melhor forma de eu contar sobre o Lucas é, esse é alguém. E eu fiquei tão impactado, porque ela se baseou nos contos que eu escrevia na época da faculdade, para falar isso, porque os contos tinham esse título, né, esse é fulano, esse é ciclano, e ela falou, esse é alguém. E desde quinta para cá eu tenho pensado, né, como que eu vou me apresentar aqui, né, no tempo de um áudio? Que áudio é esse, inclusive, né? Eu mando áudios longos. Nossa, muito bem! Mas aí eu tava também pensando que cada escolha que a gente faz é um recorte, né? Eu tenho que fazer um recorte aqui, que obviamente não vai ser quem sou eu inteiro, mas é um pedaço de mim. Então, eu gosto de dizer que eu sou um apaixonado. Eu sou apaixonado pela vida, eu sou apaixonado pelos livros, eu sou apaixonado pela psicologia, pela psicanálise, por conversar. Se eu pudesse me descrever, eu acho que esse sou eu. Eu sou um apaixonado pela vida. E se as pessoas puderem um dia pensar em mim de alguma forma, eu gostaria que elas pensassem assim. Então, se eu pudesse me descrever, além de
de psicólogo, né, além de alguém da área psico, eu sou um apaixonado. Que coisa linda. Que apaixonante essa apresentação. E eu acho que tem que ter muita paixão mesmo pra coordenar clubes de leitura, pra falar a verdade, pela própria literatura. Eu amo muito a literatura mesmo, mudou a minha vida. Mas eu já fiquei aqui curiosa pra saber, então, a sua relação com a escrita, que eu imagino que também tem a ver com a leitura, porque essas coisas costumam andar juntas. Vem lá da época da faculdade ou até antes? Quando eu tinha uns 12, 13 anos, talvez, eu li um livro... eu estava na 6ª série. Eu li um livro da Valéria Piazza Polizzi, que chama Depois daquela Viagem. É um livro em que ela conta como que ela, adolescente, foi infectada pelo vírus do HIV durante uma viagem que ela fez com o colégio dela, no qual ela tem relação sexual com um outro rapaz. E aquele livro me marcou muito, porque era uma pessoa relativamente jovem à época escrevendo sobre a experiência da vida dela. E aí eu falei assim, também quero escrever um livro. Eu devia ter uns 12 anos, assim, mais ou menos. Daquela época, eu comecei a escrever coisas, a colocar meus pensamentos para fora, até que na faculdade, a faculdade ela mina um pouco a gente, né? A gente nunca tem tempo de ler o que a gente gosta, a gente precisa ler texto de matéria que às vezes a gente nem tá afim. E aí na faculdade, eu resolvi, sei lá em que momento, reservar um tempo para colocar para fora pensamentos meus, porque durante a terapia era uma coisa sobre a qual eu falava muito. Eu levava, às vezes eu tinha um sonho, eu escrevia, eu pensava alguma coisa, eu escrevia e levava para terapia. E isso foi virando algo natural, assim, de poder colocar no papel as coisas que eu pensava, que eu estava sentindo, até que surgiu, na época a gente tinha muito blog, né, na internet, e aí eu criei um blog que chamava Contos de Todos e Nenhum. Então era como se eu estivesse falando de todo mundo e de ninguém em particular ao mesmo tempo. E aí cada conto que eu escrevia contava brevemente como se fosse a vida de um personagem inventado ali. E aí esses contos eram o nome do personagem. Então, sei lá, essa é a Roberta, essa é a Carol, esse é o Lucas. E vinha a história daquela pessoa. E eu alimentei esse blog um tempo. E a Ana Luísa trouxe isso na apresentação, porque ela lia, ela falava que ela gostava muito disso. E quando você começa a escrever, você gosta de ler, né? Você tem que ser um bom leitor para ser um bom escritor. E aí eu queria ler coisas diferentes das coisas da faculdade. A faculdade me cortava. Quando eu saí da faculdade, eu comecei a ler mais. E aí dá mais vontade de escrever, porque você vai para a literatura. E aí, recentemente, eu fiz um curso, né, aqui na Degustadora de Histórias, de escrita criativa. É um curso muito bacana de 8 aulas do básico da escrita criativa. E a partir desse curso eu comecei a escrever um livro que está em andamento, espero que esteja, para colocar um pouco mais de mim, um pouco mais do que eu penso, um pouco mais do que eu gosto para fora. Eu sempre gostei de ler, e de uns tempos para cá eu decidi que não dava mais para ficar só na vontade. Então eu fui colocar a escrita para fora de mim também. E vamos ver se vai dar certo, estou torcendo. Então, para além do livro que a Melissa contou pra gente, quem tá aqui assistindo a gente, ouvindo esse episódio, e não ouviu o episódio com a Melissa, que a gente lançou há 15 dias, ouçam, porque é como se ele fosse uma introdução a esse. Sim. Ela contou que no final da oficina lança um livro com textos de todos os alunos, né? Então, para além disso, você sentiu uma vontade de escrever o seu livro, não é esse que vai ser, que é publicado com todos. Isso, exatamente. Parece que foi um empurrãozinho. Foi um empurrãozão. Esse livro, ao final, né, que ela vai escrever com contos dos alunos das, não sei se são 2 ou 3 turmas que já teve da escrita criativa. Ela vai fazer uma reunião de contos. Tem um tema, não sei se eu tô podendo falar ainda neste momento, então eu não vou falar. Que chique! Falar tão privilegiado. Que chique falar, né? Nos novos projetos eu não posso falar. Eu não posso falar sobre, porque eu não sei se a Mel já divulgou nesta data que está indo na hora, não sei se já foi divulgado ou não. Mas tem um pano de fundo, os contos desse livro. Dos próprios contos da aula, eu comecei a criar contos que foram se entrelaçando entre si, e eu percebi que tinha uma história ali para ser contada. A gente, enquanto autor, a gente não tem muito controle, né? As histórias, elas vêm, os personagens vão falando com a gente vai pondo para fora o que eles estão pedindo para pôr. Então, eu estou nesse processo de construção. Quem sabe
Quem sabe dá certo, quem sabe vinga. E a gente quer que você nos avise quando Sim. você... Porque vai vingar. Então, quando Ai, Deus. vingar? Quando estiver pronto, publicado, a gente quer ter acesso. Com certeza, vai ser o maior Você prazer. pode voltar para contar do seu Aham. livro. Nossa, Contar a vou- história, a gente poder pensar a história junto. Vou Já tô amar, animada. vai ser incrível, assim. Vocês são muito generosas de estar me recebendo aqui já. Aliás, obrigado, né? Eu nem agradeci. Obrigada a você por estar aqui. A gente já tinha feito uma primeira tentativa do Lucas vir, e eu fiquei pensando nisso, que o tema que você ia falar lá atrás, que é um tema que é muito caro pra você, muito importante, que é luto, parece que pra mim faz mais sentido essa gravação que a gente tá fazendo hoje. É você. E a gente tem feito cada vez mais episódios, a gente às vezes fica em reuniões entre a gente pensando, né, assim, mas do que a gente vai falar? E a gente quer sempre pegar, sabe, como se fosse assim, o mais precioso daquela pessoa aos nossos olhos, né? Claro. E me parece tão precioso. E Você tá falando dessa paixão pra gente hoje aqui? E de alguma forma, falar de Maus é falar de luto, né? Aham, Assim, nossa, eu verdade. acho que o assunto permanece aí de alguma forma. Mas eu queria te perguntar uma coisa antes da gente chegar no Maus. Claro. Você falou que a leitura mudou sua vida. Uhum. Mudou como? Como foi? O que aconteceu? Eu não fui uma criança estimulada à leitura em casa. Né? A gente ouve muito assim, meu pai lia muito, minha mãe lia muito, eu comecei a ler. Em casa não era assim, tá? A minha mãe trabalhava muito, meus pais são separados, então eu não tinha esse estímulo à literatura em casa. Mas na escola, eu estudei no SESI, e o SESI tinha uma biblioteca enorme, e a gente sempre tinha que pegar livro. Né? A gente era estimulado a toda semana pegar, a cada 15 dias pegar um livro, fazer resenha. E aquilo despertou dentro de mim uma paixão que eu não sabia que eu tinha, que eu gostava de ler. Mas quando a gente vira aluno de faculdade, a gente passa a detestar a leitura. Né? A E a gente escrita passa... também, tá? E a- Tem que escrever academicamente, Exatamente. isso mata a criatividade. Exato. E quando eu saí da faculdade, eu tinha essa sensação. Eu comecei a escrever na faculdade, mas eu tinha pouco tempo para ler e parece que eu não sabia o que ler. E aí, em 2017, eu conheci um clube de leitura do Brasil chamado TAG, Experiências Literárias. Eu não sei se eu posso falar Pode. os nomes aqui, essas coisas. Pode, quem sabe eles nos patrocinam. Ah, seria ótimo, hein? Alô, TAG. Tamo aqui, hein? Eu conheci a TAG por meio da internet e eu fui assinar a TAG com esse intuito de ler livros que eu talvez não lesse na minha vida se não fosse alguém externo mandando esses livros, né? E aí reacendeu aquela chama de perceber, nossa, quanta coisa boa tem escrita, quanta coisa gostosa de ler tem por aí. Eu fui conhecendo também que literatura não é só aquilo que a gente aprende na escola, né? Porque a gente aprende, às vezes, literatura que não é tão chamativa, né? A gente aprende essa de Queiroz, que é ótimo, mas é denso para o colegial. A gente vai ler Machado de Assis bravo, chateado, porque é difícil de ler no colegial. E aí, quando eu descobri que a gente podia ler essas coisas por prazer, foi na minha cabeça, sabe? Deu uma explodida. E aí, a partir da assinatura da TAG, eu comecei a ir atrás de outras coisas, de conhecer outras coisas. E foi aí que eu aprendi a começar a escolher o que eu queria ler e descobri que tinha coisas que eu nem imaginava que era literatura, como os quadrinhos. Né? Então a TAG é muito responsável pela explosão da literatura em mim. Coincidentemente, a TAG também que é responsável pela explosão da literatura na Melissa, né, do episódio passado, ela deve ter falado sobre isso. Então, a literatura ela ganhou um espaço na minha vida muito grande, muito caro, por eu ter percebido que havia uma chama ali dentro de mim que eu pude colocar para fora de novo e que eu pude compartilhar. Eu encontrei meu espaço, encontrei meu grupo, minhas pessoas, sabe? Quando eu fui falar de literatura. E é gostoso porque é interessante como as pessoas se interessam pela opinião do psicólogo. Não sei se vocês já perceberam isso. Né? O que você acha do livro, Lucas? Você é psicólogo, qual é a sua leitura do livro? Então é gostoso, né? Também as pessoas instigam a gente a se debruçar, a estudar, a pensar. Eu acho isso muito gostoso. Dá um espaço de valor, né? Dá mesmo. E como que a psicologia entrou na sua história? Você não pensou em ir pra literatura, letras ou não? Pensei sim, tanto que no colegial eu fiz orientação profissional. Minha escola, isso, né? A gente fazia 1 ano de orientação profissional. E eu encerrei a orientação profissional sabendo que eu ia prestar letras.
E eu já sabia onde que eu queria fazer na Unesp, em Araraquara, então eu sabia que eu ia prestar letras. E beleza, dei tchau pra psicóloga, tchau, obrigado, até mais. E aí, passou. Umas 3 semanas depois, eu tava no meio de uma aula, escrevendo assim, eu lembro a aula como se fosse hoje, assim, biologia, assim, falando de vírus, nada a ver com a paçoca. E eu falei assim, psicologia. Eu, literalmente, foi um momento eureka, sabe? Tipo, psicologia. Aí a minha colega que estava na minha frente olhou pra trás e falou assim, o que foi? Eu vou prestar psicologia. Ela falou assim, você tá louco? Você vai prestar letras. e ela ia prestar letras, tradução. Eu falei, não, eu vou prestar psicologia. Voltei pra psicóloga, voltei falar com ela, falei, eu acho que quero prestar psicologia. Ela falou, vamos voltar pra gente entender isso, então, de onde vem. Então, sim, eu pensei de prestar letras antes, eu tava muito entre letras, jornalismo, e aí que surge a psicologia, surge depois, sabe? Essa paixão não era uma paixão a priori, virou uma paixão a posteriori. Mas sabe que, não sei se isso faz sentido pra você, mas está muito na minha história, assim, da onde a psicologia veio. A gente bombardeado por essa pergunta nos primeiros períodos de psicologia. Por que psicologia? Eu quero ajudar as pessoas. Mas depois de muito tempo eu fui pensar um pouco sobre isso e eu acho que um pouco do que me levou pra psicologia tem uma herança uma herança geracional, genética talvez, mas geracional com certeza, mas a minha curiosidade sobre as histórias das pessoas. É parecido com ler. É diferente de você estudar a forma como um livro é feito, né? Eu posso estar falando uma grande besteira sobre as letras, né? Mas tem várias coisas além disso em letras, mas é experienciar as histórias. E isso é uma coisa que me atrai muito na psicologia, na psicanálise como um todo. Talvez tenha um pouquinho disso aí também. É difícil a gente discernir também, né? O que é para profissão, com o que eu quero trabalhar, e o que é um hobby, o que é uma coisa que eu amo, que eu gosto, que eu quero continuar fazendo pela vida. Eu lembro que as minhas dúvidas também, no começo, era a dança, que eu sempre dancei, amava balé, queria fazer dança. E aí depois, não, acho que não é isso. Aí fui pra psicologia, jornalismo, porque eu gostava de escrever. E aí, no fim, ficou a psicologia. Acho que são áreas que conversam entre si também. A psicologia, jornalismo, letras. Tudo usando muito da palavra, né? A palavra como algo, como essência, né? A psicologia, a literatura, o jornalismo é uma arte de contar e de ouvir história. E a nossa vida é feita de história. Né? Se a gente volta lá atrás, as pessoas, elas passavam, né, os conhecimentos contando histórias. Na Grécia, as fendeiras do destino eram as donas, né, das histórias. A história de uma pessoa ela é única. E quando a gente, enquanto psicólogo, pode fazer parte daquilo, ainda que por um breve momento, por um curto período de tempo, a gente também está fazendo parte de outras histórias, né, sendo carregado. Isso também é muito gostoso. Da mesma forma que o livro vai fazer parte da nossa história, a gente vai fazer parte da história dessas pessoas e essas pessoas vão fazer parte da nossa. A minha orientadora de mestrado, foi minha supervisora de estágio na faculdade, uma grande parceira de vida, assim, que é a Érica Arantes, ela conta sobre alguns pacientes que ela atendeu e de quanto que ela falava, como que ela aprendia, porque ela atendeu uma pessoa, por exemplo, que ele era lixeiro no hospital, né? E ela fala, Lucas, eu nunca imaginei que eu fosse aprender tanto sobre essa profissão, que eu fosse conhecer tanto sobre isso. E aquilo me fascinava muito, sabe? Essa ideia de você viver muitas vidas em uma vida só. Porque a gente só tem uma. Né? Então, quanto mais a gente lê, quanto mais a gente conhece o paciente, quanto mais a gente conversa, tem amigos, entra em contato, parece que a gente pode expandir, né, essa noção de viver uma vida um pouco mais ampla, né, uma vida mais gostosa e com mais conhecimento, né? Já que a vida tem tanto para ser vivida e a gente tem tão pouco tempo, acho que a gente pode expandir com a literatura, com a psicologia, com a dança. Acho que a gente pode expandir isso. Eu acho que isso faz tanto sentido. Porque, por exemplo, quando a gente lê uma história, um livro que a gente gosta muito, eu tô agora apaixonada com alguns, a Carol que tá muito próxima, sabe? A gente quer que aquela pessoa que você gosta leia também, você quer contar a história. Eu dei um livro pra Roberta só porque eu queria que ela lesse. Exatamente! Desse jeito, os presentes são presentes, mas pensando também no que vai ganhar. Tem intenção. Mas isso é tão valioso. O quanto que isso permeia a nossa clínica também, não é? Muito. A minha primeira terapeuta me ensinou esse termo que eu carrego comigo até hoje, que é o currículo oculto. Né? Que é aquilo que a gente não coloca no currículo, mas que faz parte da gente, que a gente leva para nossa sala de análise, tanto quanto analisandos como quanto analistas, né? Porque
várias e várias vezes, os sonhos que eu tenho ali com o paciente durante a sessão, eu trago os livros que eu leio, eu trago as músicas que eu escuto, eu trago a série que eu assisto. É repertório, né? É repertório, e como aquilo vai conversando com o paciente. E eu tenho uma estante no consultório, e vira e mexe, eu falo assim, ó, eu vou te emprestar esse livro aqui, tá bom? E eu entrego ao paciente e falo, se você quiser ler, você lê. Se você não quiser ler, não tem problema, fica à vontade, não tem pressa para devolver, mas leva. E várias vezes o paciente leva, lê, compra o livro, volta, fala assim, não entendi o que você me indicou, e a gente vem e conversa na sessão. O que você quis dizer com isso aqui? Exato. Mas é a forma como isso também é construído dentro da gente, né? E olha que você tá dando algo que é tão valioso pra você, né? Pro outro, emprestando, né? Mas assim, não é todo mundo que empresta livro. Você tá emprestando algo que tem muito valor pra você. Sim. Coisas que a gente vê que tem sentido, que fazem sentido, que a gente quer contar pros outros, tem a ver com o que a gente tem aqui na nossa mesa hoje. Porque aqui conta uma história. A gente tá com um bobô frito. Não sei se você já comeu bobo frito. Já ouviu falar? Na verdade, não. Pois é um doce que conta uma história também. É um doce de São Tomé e Príncipe. Ai, que lindo! Que é muito, 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 muito comum lá. E um amigo meu, nosso, né, também, ele é de São Tomé e Príncipe, tá morando aqui em Ribeirão, e ele começou a fazer, junto com a namorada, a Mariana, o bobo frito para vender. Então, para além de você vender um doce, você vende uma história, você conta uma história que a gente precisa saber. A história da África, da importância, do que eles têm de cultura, de riqueza, de alimento. E como essa história é passada através da culinária também, né? Porque não sei se é feito de banana, é feito de banana. É feito de banana. Banana e óleo de coco, só. É, feito de banana, né? O quanto que esse alimento é importante, né? Para as culturas, né? Sim. Que legal. Eu comi, né, fiquei assim, meu Deus, isso é muito gostoso. Aí eu falei pra eles, então vamos colocar lá pro Lucas experimentar, pra Mel experimentar. Posso pegar um? Claro. Divulgar pras pessoas também de Ribeirão. Mas eu vou deixar vocês comendo e vou falando. É muito gostoso e é só banana e óleo de coco. Só isso. Quem quiser ficar com vontade de comer, de experimentar, tem o Instagram, que é bobofrito.oficial. E vocês entram em contato com o AD e a Mari e encomendem pra vocês experimentarem. Eu acho uma delícia. Eu dá com vontade de doce e é super saudável. É um doce de banana, né? Sim, e aí conhece um pouco dessa história que é contada pelo paladar. É tão docinho, parece uma bananinha, aquelas que a gente compra, só que sem a camada de açúcar. É docinho. E sem o gosto de industrializado. Exato, sem o gosto de industrializado. É muito gostoso. Eu acho muito legal como esses elementos da cultura vão passando a história pra frente. A culinária faz isso, a arte de uma maneira geral faz isso. Acho que a culinária flerta com a arte, acho que pode ser meio artístico, né? A passagem oral das histórias também. E como que é curioso entrar em contato com coisas diferentes, assim, gostar de coisas que não fazem parte da nossa rotina, sabe? Querendo ou não, faz. A banana faz, o óleo de coco faz, mas isso vir com esse carregado dessa história torna o gosto um pouco diferente, né? Sim. E você sabe que você falou isso agora? Eu acho que agora indo pra ideia, pra nosso grande assunto que é mouse, a história em quadrinhos, às vezes, ela não é reconhecida como uma leitura, sei lá, séria, uma literatura, como você disse, porque é popular, ou porque na infância a gente lia, sei lá, gibi. Parece que fica num lugar infantil para algumas pessoas. Sim. E ainda que possa ser infantil, né? Não quer dizer que isso perde valor ou que seja diminuído, né? E acaba que a gente diminui tudo que pareça mais infantil. Quanto mais cara de adulto difícil tiver, mais valor vai ter. E eu acho isso tão estranho, porque a história em quadrinho pode vir com um vocabulário difícil nesse sentido também, né? E é a pergunta que eu fiquei com vontade de fazer antes da gente começar a gravar, acho que cabe super aqui, assim, como que é coordenar e ler junto livros em quadrinhos, assim, como que é a experiência? É uma delícia. O clube de quadrinhos, né, chama Degustando Quadrinhos, a gente propõe de ler o livro antes, né, então a gente vem com o livro lido e senta para conversar, para discutir, para falar o que cada um achou. É muito interessante. O grupo, ele tem um pouco mais de um ano. Então a gente começou em dezembro de 23, a gente fez um ano em dezembro de 24, né, então agora a gente está com mais ou menos quase um ano e meio aí de grupo. E no começo, as pessoas vieram, eu acho que por curiosidade, para saber o que estava acontecendo. Algumas eu acho que vieram porque, o Lucas é meu amigo, eu vou lá para dar uma moral, sabe?
E hoje as pessoas veem com uma curiosidade, mas que é uma curiosidade diferente. Não é mais assim, o que é essa tal história em quadrinho? Agora é como que essa pessoa vai contar essa história desse jeito. Sabe? Como que ela vai usar o quadrinho, a arte, para compor uma história que é densa, que é pesado, que é difícil. Porque os quadrinhos, eles são uma forma diferente, né, de arte. Tem lá, a sétima arte é o cinema, né, se não me engano, o quadrinho é a nona arte. Então ele é classificado lá como uma arte independente da literatura, independente do cinema e tal. Então é uma forma muito diferente de você explorar as páginas de um papel, né, de um livro. Porque o quadrinho, ele te permite coisas que a literatura tradicional não permite coisas que o cinema não te permite, porque o quadrinho você vai e você volta. Né? O cinema você senta lá e você vê o filme até o final. O quadrinho você fica voltando e fala, olha, isso aqui, não sei o quê. E aí quando a gente começou o clube, nós estávamos em 7 pessoas, eu acho. E no começo do ano, quando a gente leu o Mouse, nós estávamos em 20. Que foi quando se estourou, afinal de contas, é um baita de um clássico, né? O meu livro, acho que é a 20ª ou 40ª reimpressão. O pessoal que comprou mais novo já era a 56ª reimpressão, 59ª reimpressão. E como é um grupo muito diverso, então tem pessoas mais jovens, na casa dos 20 anos, tem pessoas mais velhas, na casa dos 60, se torna um grupo, quase que um grupo terapêutico, porque todo mundo se sente muito confortável para se colocar. Então, para falar o que sentiu, o que reverberou, como que aquilo conversou com a sua própria história, que não imaginava que aquilo teria acontecido. Então, além da gente ter o prazer da leitura, a gente tem esse outro prazer, que é o prazer de compartilhar as próprias histórias, sabe? De ouvir as histórias uns dos outros. Então, é muito gostoso poder ler em conjunto. Eu acho que é quando a gente fecha a Gestalt, sabe, da leitura. Porque a gente lê, você não deu o livro de presente pra Rô, pra poder conversar depois? Quando a gente vem pro clube é isso, a gente fecha a Gestalt. Aquilo que eu pensei, eu vou conversar, vou pôr pra fora e vou... Nossa, e o livro até muda, né? Às vezes a gente nem gosta tanto e fica muito bom, às vezes a gente gosta e fica melhor ainda. O que você acha que fez o livro ficar tão famoso? E sabe que eu já pensei sobre isso e bastante. Porque eu acho que o que realmente fez o Mouse estourar foi ele ter ganhado o Pulitzer, não sei falar direito o nome, em 92. Né? O Mouse é escrito em fascículos, né? Eu não me lembro se são 7 ou se são 9, se são 6, não me lembro quantos são. Mas ele sai em fascículos entre 86 e 91, e em 92 ganha o Pulitzer de melhor reportagem. E é a primeira e única vez que uma história em quadrinho ganha um prêmio de jornalismo. E isso, obviamente, catapulta, né, o livro para o mundo todo, porque todo mundo ficou curioso para saber o que é que estava acontecendo ali. Que uma história em quadrinhos ganhou um prêmio nada a ver. Sabe que tem prêmio para história em quadrinho, que é o Eisner, mas de repente ganha o Pulitzer. E eu acho que isso fez o Mouse explodir. Mas na minha concepção, não seria suficiente para mantê-lo onde ele fica até hoje se o livro não fosse excepcional, se não fosse fora da curva. Né? Porque acho que a genialidade do Art é ele ser sincero, é ele se colocar na história como uma pessoa, não como alguém acima do bem e do mal. Ele é tão nu e cru ali, a gente fica com raiva dele em vários momentos da história em quadrinhos pela forma como ele trata o pai. E depois a gente fica com raiva do pai dele, que é um sobrevivente do Holocausto. Então, preconceituoso, sovina, gastando gás porque não paga. O gás está incluso, então ele deixa o fogo ligado o dia inteiro. Porque o fósforo ele paga, mas o gás não. Então ele deixa ligado o dia inteiro, sabe? E a gente fala assim, gente, mas... Então, essa capacidade da gente de hora se conectar com um, hora ficar bravo, hora se conectar com o outro. Acho que essa é a genialidade do Mouse. E, obviamente, é um retrato verídico, né, dos piores momentos da nossa história. Não vou dizer que é o pior, porque escravidão também está aí, né? Mas de um dos piores momentos da nossa história. E é uma forma de contar uma história extremamente dolorida. Eu acho que é de uma forma, às vezes, um pouco mais palatável.
Esse episódio é patrocinado por Ana Luísa Guimarães, Anglophone English Curses, Daniela Landim, Escuta na Praça, @flaviana.psico, Francisco Alves, Iraci Pereira, José Roberto de Almeida, Lúcia Barbosa, Luiz do Nascimento, Maria Carolina Bisinotto, psicóloga Patrícia Pimenta, Sônia de Almeida e Terezinha Barbosa. A partir de R$ 21,00 você pode ser nosso patrocinador e também ter seu nome ou @ citado aqui. Acesse www.catarse.me/Desculpa o Áudio Longo e venha fazer parte do nosso time. Para os que preferem fazer uma contribuição com o podcast de forma ainda mais prática e rápida, agora também temos o nosso Pix. A chave é desculpaoaudiolongo@gmail.com. Vem com a gente rumo à segunda meta de fazer mais gravações presenciais para vocês. Então, né, essa ideia de animalizar, né, os seres humanos não é nova. Né? A gente tem fábulas aí desde que o mundo é mundo, né, o La Fontaine, por exemplo. Mas o que eu acho que o Art faz, duas coisas. A primeira, quando ele coloca os animais, ele suaviza. Né? Não precisa ficar colocando a cara das pessoas ali. Mas em segundo lugar, quando ele faz isso, também dá aquela sensação de que não é com você, mas podia ser com você. Já sentiram isso lendo fábula? Assim, é o burro e o camelo ali, não tem nada a ver, mas ao mesmo tempo fica tão fácil da gente se identificar, ao mesmo tempo que parece que é tão distante. Me parece um recurso refinado, sabe? Mas que tem que ser usado com muito cuidado. A escolha dos animais para representar cada etnia, cada nacionalidade, eu acho que é genial. Né? Os porcos, como os poloneses, que foram na onda ali dos alemães, enfim, pelas circunstâncias, do aqui para julgar. Judeus como ratos sendo caçados pelos gatos, e aí quem vai caçar os gatos são os cachorros, né, que são os norte-americanos. Aparece outros animais, assim, outros vislumbres durante a HQ. Então aparece um alce em um determinado momento, que se eu não me engano, é um austríaco, eu não tenho certeza, um sueco. Aparece a própria Françoise, que é a esposa do Art, que é uma francesa, que é uma coelhinha também, se eu não estou enganado. Eu acho que ele vai compondo de uma forma que ele lembra a gente, ao mesmo tempo que não é conosco, mas que está muito perto. É mais uma camada, sabe, dentro de algo que é tão convidativo para ler quanto esse livro. Assim, convidativo, acho que é convidativo. Olha quanta coisa que está condensada num elemento. Num animal, né? Que representa tanta coisa. E abre espaço também, né? Para conversar, para pensar. E o animal realmente fica universalizado. Mesmo. Fica. Porque se representassem judeus, alemães nazistas, assim, querendo ou não, a gente pode pensar que qualquer um pode ser o grupo opressor e qualquer um pode ser o grupo oprimido. Mas aí já existe uma definição meio engessada, né? Um conceito que já ficou... Não é sobrecarregado, saturado. E aí o animal pode ser qualquer um mesmo. E até fico pensando sobre esse nosso lado, que a gente acha que o humano é tão acima, né? Mas esse nosso lado animalesco, que eu não sei nem, na verdade, se é justo com os animais. Eu acho que é bastante humano, na verdade. Na verdade, é bem humano. Que louco isso. Tem um livro do Primo Levi. Primo Levi também é um sobrevivente dos campos de concentração. E o título do livro é Isso, um Homem? Que no qual ele vai falar sobre todas as atrocidades que aconteceram. E pra mim essa é a pergunta, sabe? É isso que é um homem? É isso? Né? Alguém que faz tanta atrocidade? Já fica de dica, inclusive, antecipada pra caixa de Pandora de vocês. E Lucas, como que no clube do livro, o que eles trazem mais, assim, que impactaram? Porque eu acho que é também uma oportunidade da gente ter acesso a mais pessoas que leram e que eles trazem? Acho que em relação ao Maus, o que mais ficou foi a relação do Art com o pai dele, do Art com o Vladek. Isso foi o que mais chamou a atenção no geral. Os momentos em que o Art contava ali do presente, né, daquele momento da relação presente, assim, do pós, né, quando já estavam nos Estados Unidos e tal, de como a relação deles não era uma relação perfeita, maravilhosa, era uma relação real e possível, do quanto que a culpa permeava aquela relação, do quanto que os dois, apesar das diferenças, apesar das semelhanças, tinham muitas diferenças, uma diferença geracional, uma diferença traumática ali. Porque eu acho que a questão do Holocausto não é que ficou banal. A gente fala sobre isso.
a gente fala sobre o Holocausto em si. Acho que aqui a gente conhece novas camadas do Holocausto, mas a gente fala, a gente aprende na escola, tem um monte de livros sobre isso, enfim. Filme, né? Mas aqui eu acho que o ganho que mais saiu foi a relação de pai e filho, de como que isso é escancarado no livro. Eu entendo também que é o ponto de partida para escrever e é a finalização, né? Também, para quem não leu, veja como termine. Que aparece justamente esse título que a gente coloca, né? O traumatismo, o traumático como herança. Exatamente. Como que o Art, que não viveu o Holocausto, é também vítima do Holocausto por ser filho de uma pessoa, da mãe, do pai, de uma família, né? Que foi vítima. Quais são os impactos disso no filho, né? Que tem isso inscrito nele, mesmo que ele não tenha vivido na própria pele. Isso é tão interessante, né? Você encontrou aquele texto, aquele livro, na verdade, sobre transgeracionalidade. A gente vai enviar para os apoiadores o primeiro capítulo. É o livro... Eu vou falar dele na Caixa de Pandora. Aguentem até a Caixa de Pandora. Que é um livro que vai falando sobre cripta, fantasma, sobre vários essa coisa, termos. né? A forma como as heranças, né, geracionais vão ficando, vão acontecendo. E uma coisa que ficou muito na minha cabeça, assim, lendo aquilo, pensando no mouse, é o tanto que o Art tentou digerir mesmo. E eu não sei se foi depois de ter escrito, ou de ter produzido também a história em quadrinhos, me deu a impressão de que foi enquanto ele conversava com o pai. De que conversar, escutar, enfrentar toda essa diferença entre eles, né? Colocar ali o que ele viveu na terapia também, existe de uma coragem também, né? De uma abertura mesmo para essas palavras. E acho que viver isso, transformar em palavra, ajudou a digerir e não ficar com aquilo encriptado, que é o que a gente leu naquele texto, né? Não virou uma tumba ali dentro, virou alguma coisa muito sofrida e muito difícil de ter na história da família, mas que pode acontecer, pode ser dita e pode passar. Não sei se passa por completo, duvido, mas que né, não tá causando sintoma. Acho que a próxima geração, os filhos do Art, já recebe essa história com uma transformação diferente de uma história que não pode ser falada, uma história que... O Lucas me olhou com uma cara que eu não sei, não. Vamos lá, Lucas, manda ver. Tem um MetaMouse aqui também que eu não faço ideia. É isso que eu ia falar. Então, eu fiquei imaginando qual foi o efeito. Esse livro é tão potente, né, que a gente tem um livro dissecando o livro, né, que é esse aqui que é o MetaMouse. É uma entrevista que o Art Spiegelman dá para uma professora, eu não vou me lembrar o nome dela, mas enfim, depois vocês podem colocar no episódio. Mas o Mouse dá entrevistas ao longo de toda a década de 90 sobre mouse. Todo mundo faz sempre as mesmas perguntas sobre mouse, ele está meio saturado. E aí tem essa pessoa, essa professora de uma universidade nos Estados Unidos, que é uma estudiosa de mouse, e aí ele concede uma entrevista para ela, que é tipo a entrevista das entrevistas. Todas as perguntas que todo mundo faz, ela faz para ele, e estão aqui nesse livro que chama MetaMouse. É quase um cala-boca pro resto, né? Ó, você quer saber? Lê lá. É exatamente isso. E ele vai falar tanto sobre a produção do livro, quanto sobre as relações familiares, sobre o pai, sobre a mãe, vai falar sobre o impacto nos filhos, vai dar outros detalhes que ficaram fora do livro, vai contar sobre a relação dele com o editor, enfim, com tudo aqui no MetaMouse. Vem até com um DVD junto, que dá pra ver? Não sei se vai dar pra ver. Quer que eu mostrar pra câmera? Lógico. Quem tá só ouvindo o episódio, vai lá no YouTube pra ver. O livro é maravilhoso e foi uma exigência do Art que o DVD se mantivesse na edição aqui em português. Porque a editora sugeriu tirar o DVD, porque quase ninguém mais tem leitor de DVD, para baratear custo, mas ele falou que não, que esse DVD tinha que estar presente. O conteúdo dele tá quase todo no YouTube, tá? Desse DVD. Mas aí a gente vê que tem 3 entrevistas aí, para além do Art. Tem entrevista com a esposa dele, tem entrevista com o Dash, que é o filho, e com a... esqueci o nome da filha dele. Então tem um pedacinho de uma entrevista com cada um deles. E os filhos... Nádia e Françoise. Dash, Nádia e Françoise. Perfeito. Nádia a filha, Dash o filho e Françoise a esposa. E aí tem ali eles falando, principalmente a Nádia, se eu não me engano, do quanto que, apesar de tudo, a história da relação não era contada em casa. Ela foi descobrir que o pai dela era
o Art Spiegelman quando os amigos dela começaram a ler Maus e ela, né, tipo, seu pai. E ela, mas... E aí que ela foi descobrir Maus e que ela foi ler Maus, porque não era falado em casa sobre isso. Então, o Art é uma pessoa que tentou, eu acho que, elaborar um trauma familiar, né, uma herança transgeracional aí, só que ele não conseguiu elaborar para além disso. Ele elaborou e ficou, sabe, ele enclausura nele, para não passar para os filhos, só que não passando para os filhos, ele acaba passando para os filhos. Então, é muito interessante, assim, a leitura desse livro complementa muito a leitura do Maus, é lógico, é enorme, né, é gigantesco, mas vale a pena a gente se debruçar para conhecer, porque apesar, eu acho que ele faz essa resolução, essa tentativa de resolução durante o processo, Carol, né, as entrevistas eu acho que é o start, durante o processo de criação de Maus ele faz um pedaço de uma elaboração, né? Ele vai para terapia, ele vai para análise, mas a gente vê que ele não consegue ir para além. E lançou, esse episódio está indo lá agora em junho, e lançou em abril um documentário sobre o Art Spiegelman. Eu não me lembro por qual plataforma, mas o título é na traduzida, né? Qualquer coisa assim, Art, o desastre como musa, o desastre como minha musa. Então, do quanto que situações catastróficas assim que fazem com que ele produza. Mas eu acho que isso tem uma importância tão grande, porque escrever é terapêutico, mas é uma terapia. Né? Então, pode parar o episódio aqui, acabou. É isso. Mas é isso que você está falando, né? Ele pode fazer um processo de elaboração e de criação com um desastre, mas o processo interno é outra coisa. É até bom pra gente não ficar idealizando demais a arte. A arte é maravilhosa, né? Não tem o que ficar falando, né? Mas é uma coisa, é um recorte, uma experiência específica. O processo psicoterapêutico de gestão mental é outra e é muito mais pessoal, interna, não é publicizado assim, né? Perfeito. É isso mesmo. A arte ela é catártica, mas se ela for só catártica, ela não serve para elaborar. Catarse por catarse né, descarga. Exato, exatamente. Tem alguma coisa que a gente pôs no roteiro, eu não vou lembrar agora exatamente o que é, mas que vai falando que a elaboração se dá quando tem um terceiro. Então, assim, tem eu que escrevo, então eu e o livro, mas precisa de um outro ali para que isso venha. É quase como se fosse o leitor que lê o livro. Talvez, pensando nessa lógica, precisa de alguém que, como se desse quando você falou que fecha a Gestalt, é alguém que contribui para aquele processo para ele ser elaborativo, né? Ele só, entre muitas aspas, a feitura do livro por si só não é a terapia, como a Carol disse. E eu acho interessante porque aí ele insere o psicanalista, e eu acho que essa aqui é uma outra coisa, que a gente sempre tem um ode à psicanálise. É um bom momento pra gente fazer um ode à psicanálise, mas lembrando lá do Freud em Análise Terminável e Interminável, que ele vai falar dos nossos limites, porque mesmo uma análise, ela não se presta a curar alguém de algo, né? É para ir dando contornos. Mas uma dor de um holocausto, uma dor de uma escravidão, haja trabalho de gerações para que possa transformar o que é transgeracional em intergeracional, que é uma coisa que a gente foi estudando e vendo essa diferença. Porque quando você diz, Lucas, que ele fala no Metamaus que ele de alguma forma ele queria proteger a família que ele estava construindo daquela história, a gente vê um pouco disso no próprio Maus. Ele protege de transmitir o intergeracional, o que também é bom, que vem da história. Não dá para só escolher, né? Assim, vai vir o ruim, né? O trauma, mas vai vir o bom junto com isso. Um livro que fala muito disso é A Bailarina de Auschwitz. É lindo, porque ela vai falar que, assim, enquanto ela estava no campo de concentração, ela não sentia medo, porque era sobrevivência. Não dava para sentir, era viver, sobreviver. Quando ela é libertada, ela vai contar no livro os anos que foram
para ela lidar com o transtorno de estresse pós-traumático, e ela vai fazer psicologia, ela vai se tornar especialista nisso, vai trabalhar com pessoas que têm o transtorno, porque ela falou assim, aí eu comecei a sentir, que aí eu já não tinha que sobreviver, aí que veio a dor. Então é profundo. Sim. É tão interessante poder pensar nesses processos dessa forma, né? Assim, é muito sofrido. Estou trazendo a questão da escravidão e eu fico aqui pensando tanto que isso serve tanto para quem escravizou quanto para quem foi escravizado, sabe? E pensar nessas heranças traumáticas do nazismo é pensar nessas heranças para as pessoas que estiveram no campo de concentração, mas também para os herdeiros dos nazistas. E eu acho isso muito interessante, assim, de tentar pensar como que isso fica também. O horror da sua família ter sido responsável, né, da sua árvore genealógica ter vivido aquilo, assim. É o interessante desse tipo nosso, né? A gente acha umas coisas bizarras, interessantes, mas é muito interessante pensar como que isso que possibilidades que essas pessoas talvez tenham encontrado de genuíno isso mesmo também, né? Esse humano. Eu acho que desde que a gente faça esse processo de reconhecimento de responsabilidade, reconhecimento de culpa, e entender que, beleza, não fui eu que escravizei, não fui eu que estava lá no Holocausto, mas antecessores meus que vieram, que foram responsáveis, e que eu estou aqui também como resultado de tudo que aconteceu, quando eu consigo fazer isso, aí a gente consegue caminhar. Né? Os alemães têm essa forte cultura, né, de não esquecer o que aconteceu para não se repetir. Mas aqui no Brasil, recentemente, né, aconteceu toda uma polêmica com a comentarista do Oscar brasileira, que era a Maria Beltrão, que ela era, acho que, filha ou neta de um dos caras que assinou o AI-5, comentando o Oscar que o Ainda Estou Aqui ganhou. Né? E cadê o processo de falar assim, meu pai, ou sei lá, meu avô, não sei quem que é parente dela, que fez essa tragédia aqui no Brasil? Não tem esse processo. Ninguém, ela não catou e falou assim, gente, olha, eu acho que eu não sou a melhor pessoa para fazer isso, não. Vamos chamar uma outra. Vamos chamar uma pessoa, vamos chamar, sei lá, algum dos filhos, vamos chamar alguém que, ou, né, algum jornalista que passou pela outra parte, que sofreu. Então, se a gente aqui no Brasil puder fazer esse processo de reparação, de conscientização, aí eu acho que a gente caminha. Mas até hoje a gente nega muito, né? Eu não tive nada a ver com isso. Ninguém não somos, imagina, né? Eu estava ouvindo recentemente o episódio com as Jos, né, que teve aqui, e essa frase é tão importante, né? Não somos racistas em desconstrução, né? Reconhecer os nossos privilégios por conta de como a sociedade se organizou anteriormente mesmo a nossa existência, de quanto que isso ainda assim privilegia a gente. Nesse ponto, eu sinto que o trabalho precisa ser de uma reparação social, né? Eu não sei o que Maria Beltrão, a gente não sabe internamente o que ela faz, mas nessas situações, algo social, algo que você exponha, que você fale do assunto, é assumir a responsabilidade. Eu acho que o que o Art faz aqui é uma pena, essa informação que você conta, mas ao mesmo tempo ela faz todo o sentido de que na geração seguinte dos filhos ainda é muito difícil, dentro de casa. Mas o que ele consegue fazer, que até a gente cita na introdução do Derrida, que é um filósofo, que critica os filósofos, que ele vai falando sobre a desconstrução, o que ele fala é assim, que uma herança ela só é minha de verdade quando eu pego essa herança e faço o meu uso dela. Porque se eu pego aquela herança e sigo fazendo o que o outro fez, ela não é minha. Quando o Art escreve Maus, bem no comecinho, o pai fala pra ele assim, começa a contar a história do relacionamento dele com uma outra pessoa, que não é a mãe. E aí ele fala, mãe, mas isso não tá falando da minha mãe. Ele falou, não, eu tô te contando da anterior à sua mãe. Mas não é pra você colocar isso no livro, não. O que ele faz? Ele coloca isso no livro com a conversa incluída. Eu acho isso genial. Porque não é assim, não, eu vou desconsiderar o que o pai falou e vou pôr, e nem não vou pôr. Eu vou colocar tudo. Eu acho isso muito incrível o que ele faz. Então, acho que, de fato, ele, por mais que internamente é um outro processo, historicamente, socialmente, culturalmente, ele presta um grande serviço. Sem dúvida. Inegável. Tanto que Maus é, até hoje, né, um dos quadrinhos mais vendidos, mais comentados, né, mais populares do mundo, e que inspirou e influenciou tantos e tantos
quadrinistas que vieram depois. Acho que é impossível assim negar a importância do Maus, tanto para a sociedade, para o mundo, mas também para o próprio Arthur, para que ele, pelo menos internamente, pudesse ser capaz de tentar elaborar um pouco tudo que aconteceu. Mas é muito diferente, né? Deixar de herança um livro escrito que conta de não poder se falar sobre isso, não tá em nenhum lugar. Uhum. Isso poder vir de um amigo da filha, né? Isso fica como um tesouro mesmo, familiar. Fica. Em vários sentidos, inclusive no sentido financeiro. Sem dúvida. Nossa, que tanto de coisa, né? Interessante, vontade de falar tanta coisa, mas eu acho que a gente pode caminhar pro final do episódio, né? A gente pode ir pra Caixa de Pandora. Eu acho que a gente tem um monte de coisa pra falar na Caixa de Pandora ainda. Eu tô com esse feeling. O que você tem pra indicar pra gente, Lucas? Tem um monte de coisa, mas eu vou tentar ser breve. Prometo. Eu até anotei aqui, pra não esquecer, os filmes que eu queria indicar. Porque são vários, né? Mas tem um que é maravilhoso, que chama Álbum de Família. É um filme de 2013, do John Wells, com a Meryl Streep e a Julia Roberts. Mas não é um filme que ficou famoso. É muito interessante a tradução até para Álbum de Família, porque traz essa pegada de, nossa, são registros felizes dessa família? Não são. É um filme que conta a história de uma família que volta para a cidadezinha de origem deles, porque o pai comete suicídio, deixa um bilhete que está indo se matar. A mãe acha esse bilhete, que é a Meryl Streep. Ela tá com uma doença também importante. E ela não vai atrás do marido que vai se matar, ela vai até o banco, retira o dinheiro do banco. Enfim, aí tem toda essa família reunida para o velório do pai. Todas as questões que por muito tempo não foram faladas, mas foram transmitidas, né, transgeracionalmente, elas vão sendo colocadas para fora. E esse filme tem uma das melhores cenas do cinema que eu já vi, que é uma cena de um jantar, que tá a Julia Roberts e a Meryl Streep, e elas começam a falar da comida, e não é sobre a comida que elas estão falando. É genial, é brilhante. É meio paradão, assim, aquele filme que você tem que assistir com vontade, mas vale todos os segundos. É uma obra-prima do cinema. Viva! A Vida é uma Festa, né? Não dá pra... É transgeracional, né? Não é falado, né, sobre as questões, e aí vem um bisneto para explodir, né, para entrar na cripta, literalmente, para falar com o fantasma, literalmente, e retirar o trauma da cripta, né? O pessoal que leu o texto aí que a Rô, que a Carol vão indicar, vai saber do que é, mas é literalmente isso, né? Entrar na cripta e tirar da cripta o trauma. Maravilhoso. E de filme também, Babadook. Já assistiram Babadook? Acho que é um filme de terror, não é? É um filme de terror, não é tipo um terrorzão, mas é um terrorzinho, assim, é um suspensão psicológico também. Da Netflix também, se eu não me engano, que conta a história de uma mãe e de um filho vivendo, entre aspas, sobrevivendo após a perda do pai. Então, e aí tem esse monstro, que é esse Babadook, que tá à espreita porque ninguém fala sobre o que aconteceu. Né? E aí fica esse monstro, assim, que assombra. É muito legal, muito interessante. E aí de livro, assim, eu poderia ficar mais um podcast todo aqui indicando. Tem um monte, né, assim, que eu gostaria de indicar. Mas eu vou citar 3 livros, e eu vou citar uns quadrinhos também. Pode ser? Pode. Prometo. 100 Anos de Solidão. É um dos meus livros favoritos da vida, maravilhoso. Deixa eu fazer uma pergunta. Você assistiu a série? Não assisti ainda. Eu amei. Preciso As muito pessoas assistir. que eu conheço que gostaram muito do livro amaram a série. Eu preciso assistir. É muito fiel. Eu quero demais da conta. Tô muito animado pra assistir. 100 Anos de Solidão, tem várias coisas transgeracionais, intergeracionais que passam ali. Assim como a Casa dos Espíritos, né? Mas eu prefiro muito mais 100 Anos de Solidão. Um que eu acabei de ler, da Renata Belmonte, que é uma escritora brasileira, que chama Mundos de uma Noite Só. Fala sobre 3, 4 gerações de uma família, e chega na bisneta, assim, na menina que a gente conhece ali, todas as porcarias que nunca foram resolvidas ao longo do tempo e que culminam nela, e que ela vai explodir, vai fazer alguma coisa sobre isso. Muito legal o livro. E tem um outro maravilhoso que chama Laços, do Domenico Starnone, que é um dos grandes autores da atualidade, escreve como ninguém, que Laços conta a história de um casal, 50 anos de casado, eles vão fazer uma viagem juntos. Quando eles voltam, a casa está revirada, de cima a baixo, nada está no lugar.
E aí eles vão revivendo um monte de coisa do casamento, da história de vida, da família, que nunca foi colocada a panos limpos, e vão revivendo a partir desse episódio. Então, é um livraço. E eu vou ser breve para não recomendar quadrinhos, pode? Fica tranquilo. Você estava desculpando de novo. Tá tudo Então, tá certo. bom. Quando a gente fala desse tema, assim, de elaborar relações familiares, tem uma autora que chama Alison Bechdel. Eu posso pegar e mostrar assim, pessoal? Vale muito a pena, Oi. gente, no YouTube desse episódio, pra ver o lugar onde é que a gente tá e ver as indicações. Concordo. Ela tem esses dois aqui, que esse daqui é o Fun Home, que é o mais conhecido. É uma tragicomédia em família, que ela vai dissecar a história dela com o pai. Bom, não é spoiler, ela vai descobrir ao final, né, depois da morte dele, que ele era um homossexual enrustido e que ele lutava para deixar isso escondido, para não sair, enfim, tem uma morte muito trágica em circunstâncias não explicadas. E ela faz o livro como uma forma de tentar elaborar a relação dela com o pai. É muito, muito, muito bom, maravilhoso. E Você é Minha Mãe, que é a mesma coisa que ela faz na relação com o pai, ela vai tentar elaborar a relação dela com a mãe dela. E ela vai perpassando por todas as analistas dela. Então a gente vê muitas análises da Alison, trechos das análises dela sendo colocados aqui. Então ela está na análise e ela vai contar um pedacinho. Enfim, é muito, muito legal. Esse vocês já leram aqui? Já lemos o Fun Home e Você e Minha Mãe. Nós fizemos um combo, lemos um mês Alison Bechdel. Então eram os dois livros que nós lemos e discutimos no Clube de Quadrinhos. Foi bem legal, foi bem legal. Aí eu queria fazer duas outras indicações que eu também peguei aqui. O primeiro é uma indicação que eu queria indicar assim, alheia necessariamente ao tema, mas que eu acho que todo mundo devia conhecer, que é essas novas histórias da Turma da Mônica. Que a gente cresceu lendo Turma da Mônica, né? E como é gostoso ler Turma da Mônica. E aí eles têm esse selo que chama Graphic MSP. Essa daqui é a minha história favorita, que é a do Franjinha. Mas eles chamam artistas para reimaginar a história de personagens. E tem de vários personagens publicados. Esse daqui é a do Franjinha, que ele vai fazer a transição da infância para a adolescência e mostra ele fazendo isso. Mas tem mais de 40 já publicadas e vale a pena demais para a gente que leu a Turma da Mônica quando criança visitar de novo essas histórias. Assim, é muito gostoso, eu recomendo fortemente. Tem até um que é o do Jeremias, que é bastante premiado, que fala sobre racismo. Recomendo aí para todo mundo ler. E o último, que é esse daqui, que é Minha Coisa Favorita é Monstro. Minha Coisa Favorita é Monstro arrebatou todos os prêmios em 2020, se eu não me engano, quando ele foi lançado. Do autor chama Emil Ferris. Ele é todo feito em caneta esferográfica. Então ela desenha tudo à mão, a caneta esferográfica. Que legal. Que bonito. É lindo, é lindíssimo. Você quer Eu aqui, ver? né? Um paraíso perdido, não lembra? Mais ou menos. Esse- Lembra na ideia, mas é pra ter tudo preto e branco, né? Esse é o volume 1. Já saiu o volume 2 no ano passado, que encerra a história. Mas conta a história de uma menina que ela se vê como uma lobismoça. E a lobismoça se passa nos anos 50, 60, nos Estados Unidos. Acontece uma morte no prédio que ela mora e ela vai investigar. Então ela vai abrir umas portas aí de coisas que não foram faladas ao longo do tempo. E aí ela vai saber quem que é essa pessoa que morreu, o que realmente aconteceu com ela, essa história dela. E isso vai se entrelaçando com a história de vida dela, da mãe e do irmão. É uma obra-prima, eu tenho certeza que, assim como Maus, esse daí vai ficar pra história. Folha patada. É porque ela faz o diário dela, ela descreve no diário dela, desenha no diário dela. Que legal. Ela fez um autorretrato? Aham, é a Emil Ferris aí na contracapa do livro. E o seu preferido? Você não vai Eu ia indicar? falar dele. Eu vou, pode Ah, também. claro. Esse daqui eu li ano passado e me arrebatou. Infelizmente ele não está publicado no Brasil ainda. Eu comprei ele na versão em inglês, né? Eu comprei online. E aí esse daqui é o Will MacPhail, que é o artista. E ele vai falar sobre a dificuldade desse personagem aqui, que é como se fosse ele, né? Uma representação dele, de entender o mundo, de se relacionar com as pessoas, enquanto ele descobre uma doença da mãe. Vai falar sobre a relação dele com a mãe, sobre a relação dele com a irmã. E aí eu acho muito legal o jogo da capa, que aqui a gente vê, né, tudo branco e uma floresta lá dentro, e quando a gente vira,
A gente vê tudo dentro, né? É maravilhoso, é o contrário que a gente vê. E é uma HQ em preto e branco, mas que quando a HQ se passa na mente dele, vira colorida. Muda o traço, muda totalmente o estilo da arte, vira colorida. E é uma história belíssima, é uma história arrebatadora. Acho que é... Sabe quando você nasce, você tem que ganhar esse livro assim, você aprender a viver. É isso, todo mundo que nasce tem que ganhar um livro. Chama In, isso, do Will MacPhail. Se tornou meu ilustrador favorito, meu artista favorito, minha HQ favorita. Era Mouse até então, mas... E passou na frente. Passou na frente. Que senhora lista! É, bastante coisa. Todo mundo que quiser depois ter acesso a essa lista, a gente tem uma biblioteca do Desculpa o Áudio Longo, né? Que a gente deixa a lista, né, de todos os livros que foram indicados. Então as pessoas entrem lá pra poder ver. Eu vou falar pra você falar suas indicações. Ah, tá. Vou falar minhas indicações. Mas antes de eu falar minhas indicações, eu queria lembrar que há 15 dias atrás, no episódio da Mel, a Mel falou também que o livro Mouse, quando comprado aqui na degustadora, nesse mês, então tem ainda 15 dias, vocês têm 10% de desconto. Quem falar que assistiu o episódio, acho que tanto do Lucas quanto dela. Acho que sim. Na compra do livro Mouse. Então, quem já comprou, tá aqui podendo até acompanhar, maravilhoso. Quem ainda não comprou e gostou dessa conversa, então ainda dá tempo, vem aqui, ainda tem 10% de desconto. E aí eu acho que eu posso até pedir pra Mel pra estender pro MetaMouse, assim, pede o MetaMouse com 10%, quem sabe ela não estende. Eu acho que conversando com ela, você já tem o mouse que é o MetaMouse, acho que ela estenderia os 10% pro MetaMouse, quem quiser já tem o mouse e se aprofundar. Tenho certeza, conversando com ela faria assim, viu? Sim, a Mel é uma pessoa incrível, né? Então vamos lá. Eu indiquei esse livro, esse texto que a gente estava falando aqui, que vai até para os apoiadores, é do livro Transgeracionalidade / Intergeracionalidade, Holocausto e Dores Sociais, da Ana Trachtenberg. Quer confirmar, amiga? Você tá com o WhatsApp aberto aí? É isso, gente. Né? Vou deixar, não cortamos, vamos deixar isso. A nossa tentativa de falar sobre a Ana. É a Ana, nossa íntima. Então, quem é nosso apoiador, quem ainda não é e quer se tornar apoiador, é só entrar lá no catarse.me/Desculpa o Áudio Longo, escolher o tipo de recompensa que faz sentido para vocês e o valor que vocês podem contribuir, que aí vocês vão receber na newsletter. E também, a partir desse ano, tá tendo episódios extras para os nossos apoiadores. Então, vale muito a pena. A partir de R$7 já tem direito. O livro A Bailarina de Auschwitz, que eu já falei, vale muito a pena. Não lembro agora o nome da autora, mas as meninas vão colocar da edição, então vai aparecer. Tem um vídeo que eu vou mandar para os apoiadores também, nós vamos mandar, chama Candela. É um vídeo que foi feito pela Sociedade Argentina de Psicanálise, acho que não é daqui, acho que é da Argentina. Conta uma história de transgeracionalidade. Eles são atores e atrizes que mostram uma sessão em que os pais chegam para falar do filho, para fazer tipo uma entrevista inicial. E aí a analista começa a sentir umas coisas, pensar umas coisas e começa a perguntar, ela já joga para os pais: quem de vocês já viveu tal coisa? E aí o pai tem um insight de algo da vida dele que nunca pôde ser revelado. Então vai mostrar nesse vídeo muito do que é essa transgeracionalidade que está se falando tanto, de um jeito bem didático. Talvez até numa sessão isso não é desse jeito, mas pode ser. Às vezes vem de um desconforto, né? De uma intuição, de que tem alguma coisa ali que tem a ver com os pais. Sempre tem a ver, né? Porque a criança é muito, muito pequena, está muito influenciada por esse lugar, por esse espaço, por essas pessoas tão importantes. E tem um poema no capítulo da Ana que eu achei maravilhoso, que é do Ferreira Goulart, que é assim, que vai falando dessa questão da transgeracionalidade, de algo que fica separado, né, que não pode ser incluído, que é assim: uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Eu acho que foi o que o Art fez. Que lindo. Nossa, maravilhoso. E você, Carol? Quero um tempinho. Deixa eu sentir o poema aí no silêncio.
Eu gosto muito de poesia. Eu queria indicar um filme que chama A Dama Dourada. Vocês já assistiram? Não. É um filme muito legal, é com uma atriz famosa, acho que ela chama Ellen Mirren. Mirren, com ele, né? E a ideia, já faz muito tempo que eu vi esse filme, mas a premissa, assim, é ela tentando reaver um quadro que foi da família dela e que foi tomado durante o nazismo. E é um advogado que ajuda ela a reaver esse quadro. Assim. É uma história que é muito isso, assim, de rever a história dela como um todo, a história desse quadro e quem é a Dama Dourada pintada no quadro, que é um quadro do Gustav Klimt, sabe? O que fez o Beijo, que é bem famoso. É muito interessante, assim, é baseado numa história real. Esse filme é bem legal, vale a pena assistir. Tem um documentário também que chama Humano, que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. Eu amo esse documentário. A gente já indicou ele várias vezes. Toda vez que tem oportunidade de falar dele, eu tô falando. Mas é verdade. Eu acho que eu já te ouvi indicar já. em algum episódio. Sei, tá quase igual o Rubem Alves. Mais um pouquinho eu que Só que dessa vez eu que coloquei o Rubem Alves na introdução. Eu te contaminou. Esse documentário é um documentário muito sensível, assim, de um fotógrafo, e ele fez uma mistura, assim, tanto de cenas de drone, assim, de paisagens do mundo, com cortes de pessoas falando sobre temas muito humanos, né, muito caros a nós. Então tem sobre amor, sobre casamento, tem sobre violência, se não me engano, tem sobre riqueza, tem uma brasileira, é muito legal da brasileira, a parte da brasileira. E ele, além do documentário inteiro, que ele tem um site que está disponível gratuito, e ele tem no YouTube cortes que não tem no documentário. E um dos cortes é de uma mulher que chama Francine, esse a gente já até postou no Instagram uma vez, e ela conta sobre a história dela, que tem a ver com o Holocausto, tem a ver com uma herdeira do campo de concentração. Não vou contar mais, vai estragar, e é muito legal. A hora que chega no final, você fica assim, você arrepia, sabe? Tudo. Então não vou contar mais que isso. É francesa. A Francine é francesa. E é muito, muito, muito bacana. Vale muito assistir. Se eu falar pra Rô te mandar, Lucas. Quero, você ver. Quero muito. E eu queria indicar um episódio nosso, que foi nosso episódio 4, 5, 3, sei lá. Lá no comecinho, antes quando tudo era mato. E internet, e nada de vídeo, nada de personal stylist. É verdade, que agora tem a personal styling, que é a Fernanda, da loja Minci, em Uberaba. Te agradeço muito a Fernanda, que está ajudando muito a gente a compor também a parte visual da comunicar pela imagem, né? Comunicar pela imagem, exatamente. Sim. Então, antes disso tudo, a gente fazia episódios que eram só de áudio e nem eram tão psicanalíticos, e a gente fez um episódio sobre aquela série Pequenos Incêndios em Toda Parte. Por toda parte. E que a gente acabou falando muito mais sobre o conceito da Hannah Arendt, que é sobre a banalidade do mal. Foi quando eu tive contato de fato com esse conceito. A gente assistiu o documentário da Hannah Arendt pra fazer... A gente é, né? Mas desde o começo a gente era muito aplicada, né? Assim, esse podcast tem feito a gente estudar pra caramba. E o episódio foi legal, sabe? Assim, daqueles do comecinho, assim, acho que esse é um que eu tenho mais orgulhinho, sabe? Então, queria indicar esse episódio. E é quase como se eu indicasse uma coisa de uma outra pessoa, sabe? Assim, de tanto tempo que faz, né? Tem quase 5 anos isso. Então, nossa, enfim, isso é interessante. E eu queria falar 2 coisas antes de a gente encerrar. A primeira é que eu queria agradecer o fato de a gente estar aqui, sabe? Isso é muito legal pra nós. Acho que é um agradecimento a você e a Melissa também, da gente estar aqui na degustadora. Eu achei muito engraçado que as primeiras vezes que eu fui falar sobre aqui, para as pessoas lá em Uberaba, eu tava chamando de devoradora. Não de degustadora. E eu acho que isso tem a ver comigo, porque eu sou uma devoradora de histórias. Eu fico obcecada numa coisa, eu fico lendo aquilo lá e só leio daquilo, engulo aquilo, leio super rápido. Isso não é um elogio a mim mesmo, na verdade, que eu poderia degustar um pouco mais. Fico meio hiperfocada, pra dizer uma palavra que tá em alta agora. Mas acho que me toca, de verdade, assim, pessoalmente, tá num espaço assim. E a outra coisa que eu queria falar é pedir para as pessoas divulgarem esse episódio. Então, curtir, compartilhar, comentar, seja no YouTube, seja no Spotify, ou mandar mensagem pra gente no Instagram, né? Tão gostoso quando tem essa troca, isso que você estava falando dos da Gestalt. Exatamente. A nossa Gestalt é quando as pessoas ouvem e vêm conversar com a gente. Vem falar com a gente também. No Instagram profissional lá, né? Nosso Instagram separado do podcast, tem resposta, né? Tem eco.
E isso faz muita diferença, tanto pra internet, né, uma coisa que eu falei no episódio com a Flavi, né, seguir entendendo que ela pode entregar nosso episódio para mais pessoas, né, quanto pra gente ter resposta, né, acho que é muito gostoso estar aqui conversando com você, Lucas, mas isso ganha ainda mais, como é que eu falo? Mais espaço quando as pessoas vêm conversar com a gente junto. Vamos conversar com o Lucas também. E você vai ver o retorno, porque as pessoas que passam por aqui sempre falam depois pra gente do retorno. Das pessoas que mandam mensagem, que vêm conversar com elas. Então, muito bom. Então, vem procurar os clubes de quadrinhos, inclusive. Eu posso fazer esse convite? Exatamente. Passa. A gente vai ter agora, então, dia 14 de junho, a gente vai ter a próxima edição do Clube de Quadrinhos, Degustando Quadrinhos, aqui na Degustadora. Devorando Quadrinhos. É que a gente vai ler esse livro aqui, ó, que é Habib. Vou mostrar aqui pro pessoal que tá assistindo no YouTube. É um dos grandes clássicos dos quadrinhos, do Craig Thompson, que conta basicamente a história do Islã de pano de fundo, enquanto conta a história de 2 escravizados fugitivos. Uma mulher e um bebê escravizado que ela rapta, e eles vão pro deserto. E aí a gente tem toda a história do nascimento e da construção do Islã, enquanto ele conta a história desses 2. Que legal. Dizem que é assim espetacular. Esse eu não li ainda, não vamos ler juntos agora no clube dia 14. Estou bastante animado. Então venham. E em julho a gente vai ler Patos, da Kate Beaton. Então quem tiver afim pode aparecer, só comprar o livro aqui na Degustadora e vir. Costuma ser de que dia? Costuma ser de sábado, à 1h30 da tarde. Eu não lembro a data do de julho. O de junho agora é dia 14, eu não lembro a data do de julho. Mas eu posso deixar com as meninas e elas mandam também e colocam certinho. Sim. Acho que é importante a gente usar esse espaço também pra tornar mais ação também, né? Escutar e conversar junto e pensar junto é muito gostoso. Eu falo isso como ouvinte de podcast também. Mas tornar ação é muito interessante. Também acho que não foi à toa lembrar do Bobo Frito e trazer pra gente degustar na degustadora. Eu tava aqui enquanto a gente conversava, pensando no uso que a gente faz das palavras, né? Muito interessante. Estamos degustando de várias formas. Lucas, muito obrigada. Muito obrigada. Foi um prazer ter você com a gente aqui. Volte quando você quiser, principalmente quando você publicar seu livro. Sim, a gente tá sempre de portas abertas. Estamos na torcida pelo livro. Eu só queria agradecer vocês, assim, pela generosidade. Eu me senti tão abraçado, tão acolhido. Vocês têm uma energia maravilhosa. Que feliz que eu tô de estar aqui. Domingo à tarde, tá sendo um prazer. Vocês não fazem ideia de como tá sendo gostoso estar aqui com vocês. Muito obrigado. Que o podcast cresça, sempre aumente, continue. O trabalho de vocês é lindo e eu tô muito feliz de vocês terem me chamado. Obrigado do fundo do meu coração. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Até a próxima. Se você gostou desse episódio, se inscreva no canal ou siga a gente na sua plataforma de áudio preferida. E compartilhe o episódio com quem possa também se interessar pelo assunto. Se você ficou pensando algo e quer compartilhar com a gente, comente nas nossas redes sociais. E se você quer conversar mais de pertinho com a gente pelo grupo do WhatsApp e receber newsletters quinzenais, seja um apoiador pelo Catarse. Até o próximo episódio!